Dia de decisão e eu já estou aqui no Rio de Janeiro, nessa manhã bonita de segunda-feira, para acompanhar junto com a torcida do Vasco em São Januário, Vasco e Botafogo, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa muito dessa vitória. E olha, o time tem que precisar entender o seguinte: não olhar a tabela de classificação, pensar que do outro lado tem um rival carioca, e quando é clássico do Rio, esquece essa situação de quem tá bem e quem está mal. Tem que vencer o jogo, e jogando em casa diante da torcida, eu tenho certeza que os 3 pontos hoje vão vir para a tabela de classificação pro Vasco. Daqui a pouco a gente volta com muitas informações aqui nesse Bom Dia Gigante, mas antes, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa segunda-feira é dia de jogo do Vasco, bebê, então tem que ficar animado, tem que ficar entusiasmado, porque hoje o Vasco vai vencer jogando em casa contra o Botafogo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, nos dá essa moral. Somos mais de 228 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição também. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione-se nas notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco entra em campo hoje às 7 da noite. Vasco e Botafogo, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante que será realizado em São Januário, e eu tenho certeza que a torcida vai estar em peso nesse jogo, em São Januário, fazendo seu papel, todos os ingressos já vendidos. Então a torcida do Vasco vai mesmo fazer uma grande festa e apoiar o time em busca desses 3 pontos. Até porque os resultados dessa 32ª rodada, você está vendo aí na tela, alguns resultados ajudaram muito. A derrota do Cruzeiro para o Internacional e o Bahia também perdendo seu jogo. Ou seja, o Vasco precisa fazer os 3 pontos para deixar a zona de rebaixamento. Só depende dele essa situação. Mais tarde vamos ter jogos importantes, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Vasco que vai a campo, daqui a pouco também vamos falar sobre a questão do provável time. O Flávio Dias vai trazer essas informações aqui nesse Bom Dia Gigante, mas vamos ter um duelo de 2 treinadores, vamos dizer assim, um experiente e um novato. Ramon Dias, técnico do Vasco, campeão em vários clubes, e principalmente na Argentina, treinou times fora da Argentina também. Já Lúcio Flávio está iniciando na carreira como treinador, e vai ser um jogo de experiente contra o novato. E o Jean Faísca vai chegar agora nesse Bom Dia Gigante para falar sobre isso. Será que Ramon Dias leva um pouco mais de tarimba para essa partida, para ganhar os 3 pontos, já que é mais experiente, Jean? Conta pra gente, bom dia, salve aí, conta pra gente, Jean. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Uma segunda-feira de decisão, em que o Vasco precisa de todas as maneiras vencer o Botafogo para sair da zona do rebaixamento. A gente teve uma rodada aí favorável, vários concorrentes diretos perderam nessa rodada, com exceção do Goiás, que ontem à noite acabou vencendo o Curitiba, mas aqueles que o Vasco poderia alcançar na pontuação ou passar na tabela, acabaram perdendo, que foi o caso aí do Bahia e também o caso do Cruzeiro, que acabou perdendo em casa. E hoje à noite, o Vasco enfrenta um Botafogo em crise, um Botafogo que perdeu os seus 2 últimos jogos em casa, e vem comandado aí pelo Lúcio Flávio, que não é um técnico assim tão experiente, apesar de já estar nesse projeto do Botafogo desde o início. Desde quando o Botafogo não era nem SAF ainda, o Lúcio Flávio já fazia parte desse projeto. Então eu não vejo que seja algo, a experiência do Ramon Dias, algo determinante para o Vasco vencer hoje. O Ramon Dias tem muito menos tempo de grupo do Vasco do que o Lúcio Flávio do outro lado. O que tem o Ramon Dias é a experiência do jogo, daquilo que pode apresentar. Agora, que o Vasco consiga, hoje à noite, vencer essa equipe do Botafogo, que consiga ser uma equipe muito competitiva, porque me preocupa muito, principalmente os beiradas, os extremos do Botafogo, tanto a força do Júnior Santos de um lado, quanto do Vitor Sá de outro. E eu tenho certeza que o Ramon Dias vai encontrar uma maneira de neutralizar esse Botafogo e potencializar o que o Vasco tem de melhor, que é o Verratti lá na frente.
E daqui a pouco a gente vai falar sobre o provável time do Vasco que vai entrar em campo, mas agora as informações do nosso adversário. Até porque o Botafogo está na liderança, mas está vendo os outros times chegarem próximo e também tem desfalques importantes para esse jogo. E quem conta os detalhes do Botafogo é meu parceiro Thiago Franklin, do canal do TF que fala do Botafogo aqui no YouTube. Fala aí, Thiago, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Atenção Vascaínos. Traz os detalhes do Botafogo, meu parceiro. Fala, meus amigos, obrigado novamente pelo convite. O Botafogo hoje terá 3 desfalques em relação à sua equipe titular. A sua dupla de zaga, Adrielson, que foi expulso bizarramente contra o Palmeiras. Ele tomou esse cartão vermelho e, devido a isso, está suspenso. E o Cuesta, que levou o 3º cartão amarelo. O Botafogo terá uma dupla de zaga inédita. Felipe Sampaio, que já vem jogando algumas partidas. E do seu lado, o angolano Bastos, jogador que já participou ali de várias temporadas pela equipe da Lazio da Itália e hoje fará seu primeiro jogo como titular. Ele não joga uma partida como titular desde fevereiro, quando ele atuou pela equipe do Jeddah, né, do Al-Ahly Jeddah, lá da Arábia Saudita, onde ele marcou um gol, né? Então, de repente, hoje o Bastos pode voltar a marcar. Então, é uma dupla que nunca jogou junta. O Botafogo terá esses 2 desfalques, além do Marlon Freitas, que será substituído pelo Danilo Barbosa. É um jogador que vocês conhecem bem, foi revelado pelo Vasco, jogou pelo Palmeiras, um primeiro volante mais de marcação. De resto, o Botafogo será aquele time que todos conhecem: Lucas Perry, Adrielson, Sampaio, Bastos e Marçal, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Botafogo, que vem de resultados ruins, não vem jogando tão bem como vinha jogando antes, mas se tem uma coisa que o torcedor do Botafogo pode se apegar, é que, mesmo não vencendo as suas últimas 3 partidas, jogou bem contra o Atlético Paranaense até a hora do apagão. No outro dia não teve jogo praticamente na retomada. Contra o Cuiabá deu 32 chutes a gol e o Walter fez uma partida brilhante e acabou o Botafogo perdendo com um gol irregular, né? Um gol que nasceu numa jogada irregular e o Botafogo não conseguiu depois disso fazer pelo menos um gol no estádio Newton Santos. E contra o Palmeiras faz um primeiro tempo fantástico e depois a expulsão do Adrielson ali já na reta final e o pênalti perdido pelo Tiquinho Soares, o Botafogo cai muito de rendimento e acaba perdendo para a equipe palmeirense, jogo no estádio Newton Santos por 4-3. É um jogo que o Botafogo tem que mostrar a mental forte. Eu acredito que mostre e que a gente consiga vencê-los lá no estádio de São Januário. Tamo juntos. E obrigado por vocês emprestarem São Januário pra gente ganhar do Grêmio na próxima quinta. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Sigam lá o canal do TF. Valeu. E nesse fim de semana tivemos um encontro entre Vasco e Botafogo e foi com a bola laranja no basquete e o Vasco mais uma vez se superou e conseguiu mais uma vitória. E quem traz os detalhes é ele, Sérgio Kind, que cobre o basquete aqui no canal Atenção Vascaínos. E aí, Sérgio, conta pra gente dessa partida do fim de semana e já projetando o próximo clássico. Bom dia, meu parceiro! Fala, pessoal ligado aqui no BDG, estou de volta para trazer mais informações sobre o gigante do basquete nesta edição do NBB 23-24. Hoje teremos Vasco e Botafogo em campo, mas sábado também foi dia do Clássico da Amizade, só que nas quadras. O time cruzmaltino superou o seu primeiro clássico na competição e venceu o Alvinegro fora de casa pelo placar de 79-62. Mais uma vez, os comandados de Léo Figueiró se mantiveram à frente do placar ao longo de todo o jogo, tendo como grande destaque o seu forte sistema defensivo e o jogo coletivo que funcionou muito bem. O grande destaque individual desta vez foi o ala pivô Paulic, cestinha da partida com 19 pontos marcados. É uma semana recheada de clássicos no basquete carioca. O Vasco enfrentou o Botafogo no sábado, terça-feira o Flamengo receberá o Botafogo no Maracanãzinho e quinta-feira, às 20 horas, no ginásio de São Januário, Vasco recebe o Flamengo. Com a última vitória, o Vasco agora tem 4 vitórias seguidas na competição e segue líder do Novo Basquete Brasil por pontos. Lembrando que tudo sobre o basquete cruzmaltino você também encontra aqui, então fique ligado para não perder as próximas notícias. Eu sou o Sérgio Kind para o canal Atenção Vascaínos.
E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E ontem tivemos 2 encontros entre Vasco e Flamengo no Sub-15 e no Sub-17. No Sub-15, o Vasco empatou em 1-1, vencia até o finalzinho do jogo e aí permitiu o empate em 1-1. Na próxima partida, o Flamengo joga pelo empate para chegar à decisão do Campeonato Estadual Sub-15. Já o time Sub-17, também jogando o Nivaldo Pereira, aplicou um massacre para cima do Flamengo. Saiu perdendo por 1-0 e depois virou para 5-1. Vasco 5, Flamengo 1 no Sub-17 e o Vasco agora pode perder por 3 gols de diferença no jogo da volta para ficar com a vaga na final do estadual Sub-17. Já o time Sub-19 do Vasco chegou às semifinais da Copa Atlântico, que está sendo realizada em Pernambuco. O time venceu o Bahia por 1-0, gol do meio-campo Estrela, voltando a marcar um gol depois de muito tempo, depois de ser sofrido também com contusões. O Estrela voltando ao time e agora fazendo a diferença. Vasco 1, Bahia 0, você vendo fotos da partida aí na tela. O Vasco agora vai encarar o Novo Horizontino de São Paulo em busca de uma final inédita nessa Copa Atlântico, o Vasco se preparando para a Copinha do ano que vem. E para fechar a rodada 32, além de Vasco e Botafogo, vamos ter mais uma partida hoje, o Santos recebendo o Cuiabá às 9 da noite e na quarta-feira Fluminense e São Paulo fecham essa 32ª rodada. E você que gosta de fazer apostas esportivas e fica ligado no Campeonato Brasileiro, faz o seguinte, se inscreva no canal Caça Zebra, que é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. O Arley Lopes é um trader de mais de 7 anos de experiência e ele te ensina a fazer apostas esportivas naqueles jogos mais fáceis, mais tranquilos em todas as plataformas. Faz o seguinte, entra no link que está na descrição desse vídeo, se inscreva no canal Caça Zebra e aumente essa parceria entre canal Atenção Vascaínos e canal Caça Zebra. E o Arley Lopes chega agora, ele prometeu e traz agora a dica para esse jogo Vasco e Botafogo. Fique ligado, conta pra gente, Arley, bom dia! Fala Emerson, bom dia galera, beleza? Eu vim trazer um palpite para vocês exclusivo aqui no Bom Dia Gigante. Vamos dar uma olhada aqui, vai ser no Vascão, galera. E tá na tela Vasco e Botafogo hoje pela 32ª rodada e nós vamos de Vasco DNB numa cotação de 1,70. Isso significa que se o Vasco vencer o jogo a gente ganha a aposta, se ficar empatado a aposta é devolvida, a gente só perde se o Botafogo vencer a partida. Beleza? Ô Emerson, na sexta-feira eu trouxe 3 palpites aqui no canal da Atenção Vascaínos, um de manhã no Bom Dia Gigante, e o palpite era um gol do Sport na rodada da Série B, e acertamos. E de noite no Avenues eu trouxe 2 palpites para o final de semana, um no jogo da Libertadores, o dupla chance no Boca, apesar de ter perdido o título, o jogo terminou empatado e a gente ganhou aquela aposta. E no ambas marcam lá na Itália, no jogo da Fiorentina contra a Juventus. Esse não bateu, mas de 3 acertamos 2 e fechamos o final de semana no lucro, bacana demais. E você gostou desse palpite? Quer receber mais palpites como esse? É só chegar aqui no canal Caça Zebra, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Fui! E agora para tudo que você está fazendo, porque chega ele, Flávio Dias, com todos os detalhes sobre o provável time do Vasco e algumas informações importantes. Fique ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. Conta pra gente, Flávio. Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia a você e a todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Jogo logo mais, 7 da noite. Um jogo muito importante. Jogo decisivo para os dois lados. Tanto para o Vasco como para o Botafogo. O Vasco, com uma vitória simples, passa o Cruzeiro. Coloca o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Dependendo do resultado do Santos, pode passar também o Santos. Estaria empatado em número de vitórias, empataria em número de pontos, mas vence no saldo de gols. Portanto, um jogo importantíssimo. Mas, por outro lado, também um jogo muito importante. O Botafogo está muito ameaçado de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Não vai perder hoje, se perder para o Vasco. Ficará numa situação complicada, 1 ponto atrás do Bragantino e com o mesmo número de pontos do Palmeiras. Diante desse cenário, é claro, o Vasco vem muito atento para competir, para brigar. O time que voltou logo depois da partida exatamente para ter uma logística de recuperação a tempo de jogar nessa partida de hoje, que é bom lembrarmos, foi uma briga do Vasco para jogar em São Januário e para tirar o jogo de hoje. Na verdade, o jogo de ontem para jogar hoje. O Vasco queria realmente
ter mais um dia de descanso. E assim conseguiu. Daqui até domingo também terá para o jogo contra o América e o jogo do Cruzeiro daqui a 10 dias depois do domingo, no dia 22. Espaços suficientes para recuperar atletas, para colocar todo mundo em condição e todo mundo podendo aguentar o ritmo dessas decisões que virão. O Vasco não vai ter Rossi e Marlon Gomes. Os jogadores já estão em recuperação na parte física, o que já é muito bom, porque normalmente quando vão a campo ainda sob supervisão da fisioterapia, estão longe de voltar. Mas agora não, já passaram a área de fisioterapia e estão na parte física para recuperar gás, oxigênio, condição aeróbica e também condição muscular. Tudo andando nos conformes. Mas para hoje, um jogo de enorme exigência, ninguém quer arriscar. Eles estarão prontos, provavelmente, para o jogo de domingo contra o América Mineiro. A boa notícia, Emerson, a recuperação do lateral direito Paulo Henrique. Paulo Henrique, que sofreu uma entrada numa cama de gato no jogo lá em Cuiabá, está ok, recuperou-se da dor lombar e vai para o jogo. A tendência é a repetição do time que começou a partida contra o Cuiabá, apenas com a entrada de Pablo Verratti, que volta depois de cumprir suspensão no lugar de Sebastião Ferreira. O mais provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Maicon e Piton. O meio de campo com Zé Gabriel, Paulinho e Bruno Prachetti. Na frente, Gabriel Peck, Pablo Verratti e Eric Marcos. O Vasco que vai tentar vencer o Botafogo para fugir da zona do rebaixamento a poucas rodadas do final do Campeonato Brasileiro. E logo mais, às 18h15, estarei no comando direto de São Januário do nosso pré-jogo para a partida das 7 da noite, que promete fortíssimas emoções. Grande abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, Emerson. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações para te deixar muito bem atualizado e se preparando para daqui a pouquinho a bola vai rolar em São Januário, Vasco e Botafogo, 7 horas da noite. Eu quero saber o seguinte: qual é o seu placar para essa partida entre Vasco e Botafogo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Vamos trocar uma ideia, que é importante demais você colocar a sua opinião aqui nos nossos vídeos e, claro, se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, né? Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Você ajuda muito a compartilhar. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e siga a gente nas redes sociais, @avascaínos. É o mesmo endereço, no Twitter, no Facebook, no Instagram e agora no TikTok. Isso mesmo, estamos lá no TikTok, tem vídeos, tem cortes, tem muita coisa bacana lá no TikTok. Siga a gente lá também, que é muito bacana. E olha, você também pode seguir o nosso segundo canal, Ave Mais. Ainda não conhece? O card está passando aqui em cima. O Flávio Dias trouxe mais um vídeo nessa manhã falando um pouquinho sobre essa questão da pressão, em que Vasco e Botafogo vão para o jogo de logo mais. E eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. A gente se vê 18 horas e 15 minutos no melhor pré-jogo falando de Vasco aqui no YouTube. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!